Jaçanã. É como nós havíamos tocado aí, o sentido que existe, de fato, o envolvimento do síntoma político dentro da causa, o que leva uma boa quantidade de empresários a puxar o pé, como nós dizemos numa linguagem cotidiana, a tirar o pé e, ao mesmo tempo, pegar esse dinheiro e investir em países afora, deixando o país no colapso que está sofrendo. Eu tenho uma pergunta. O que acontece com esses empresários, com essas pessoas que deixam o país no estado que está? Onde levam 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão a 8, 9, 10 reais. Porque isso tem uma causa. Isso tem uma causa, tem um causador, onde está fora do problema técnico e da colocação técnica da JOF, que é estritamente técnico e determina o que tem que acontecer ou não dentro do orçamento. Mas isso tem uma causa. Tem quem fere e deixa o país, estão deixando o país ferido, transferindo toda a nossa verba, todo o nosso dinheiro para uma outra situação externa, talvez. Se eu estiver errado, peço que me corrija. Aí tem o Leonardo. Bom dia a todos, a todas. Eu sou Leonardo do Itaim Paulista. É o seguinte, o cidadão, cheguei atrasado, perdão. Com relação às empresas indiretas do município, são elas que tocam toda a mão de obra, habitação, infraestrutura, né, e outras aí, transporte. Como é que fica a situação da JOF quando está negociando, entendeu, a campanha salarial desses funcionários, se ele também tem o poder, mas não sobre o Ministério do Trabalho, porque quando você fala aumento, na realidade, eu entendo, mas não é aumento, é reposição inflacionária para o trabalhador, tá certo? Não só no salário, como nos benefícios. Como é que fica essa situação jurídica, né? Porque eu tenho um certo conhecimento que eu participo das negociações. Aí, isso é desgastante, porque o município ele tem que andar as políticas públicas. Isso não é complicado para a JOF? Não teria porque já foi aprovado, não é, o orçamento, e aí fica esse embate, os órgãos representantes, sindicatos e outros órgãos, com a secretaria, não era melhor tomar logo a decisão? É índice inflacionário, decide qual o índice e resolve logo essa situação? Todo ano acontece isso, e isso atrapalha o município com as políticas públicas, habitação, obras, transporte e outros mais. Obrigado. Ele foi o último agora. Pode falar. Vamos lá. De trás para frente. De trás para frente. As negociações elas são feitas nas mesas, né, com a Secretaria de Gestão, em princípio, lá. Então, assim, a decisão que vai para a JOF é a decisão pós-negociação. Pós-negociação. Negociou-se determinado valor. É isso que vai para a decisão técnica da JOF. Dá para a gente colocar no orçamento, não dá para colocar no orçamento, de que forma nós vamos colocar no orçamento. Existem os limites para as despesas com pessoal, né, que são os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, são aquelas porcentagens que a LRF nos impõe, e existe também a restrição orçamentária momentânea. São essas duas variáveis principais que vão para a mesa, que vão para a discussão na JOF. E, é claro, ela vai para a discussão previamente a virar projeto de lei. É prévio. Eu não quero avançar muito nessa discussão. A gente pode bater um papo depois, se você quiser, a respeito dessa questão, mas o que eu queria deixar claro é que o órgão deliberativo máximo dentro da estrutura funcional da prefeitura é a JOF. E ela delibera tecnicamente para sim ou para não, para mais ou para menos, para bem ou para mal.
Fabiano, dá só para você repetir, que tem pessoas que acabaram de chegar, a composição da JOF? A composição da JOF. Acabou de falar, Dora. Só a composição. Não, é só vai falar, Sidão. A composição da JOF. Ali, ó, órgão colegiado formado pelos titulares das pastas: Finanças, Governo, Gestão e Negócios Jurídicos. São os 4 secretários que formam a junta. Sobre a questão dos empresários, é bem difícil a gente responder essa pergunta, né? O que acontece com um empresário que tira o dinheiro daqui e investe no exterior? É bem difícil a gente dizer assim, ele está fazendo alguma coisa ilícita, está fazendo alguma coisa moralmente incorreta. Assim, é uma questão difícil, né? Mas é claro, assim, do ponto de vista de brasileiro, cidadão, eu acho, podia acreditar um pouco na economia também brasileira e manter o capital aqui e ajudar o país a crescer, né? É pensar um pouco no social e não pensar no individual. Mas o empresário, por natureza, ele pensa no individual. Mas essa é a natureza de um empresário. E ela, de certa forma, não é incorreta. Não é incorreta. Ele decidiu ser empresário por causa de alguma coisa. O objetivo dele, empresário. Então, é por isso que é difícil a gente dizer, né? Enfim. Sim. Quando a gente fala em JOF, quando a gente fala em estrutura orçamentária, enfim, órgão deliberativo, tudo isso, fala de proposta orçamentária, enfim, fala de todos esses assuntos. Eu acho que tem um que é fundamental. Eu não vou lembrar o número do artigo, mas ele está na Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Lei Complementar 101 de 2000, se eu não me engano, um artigo que foi dado lá pela Lei Complementar 133. Colocou um artigo novo lá na LRF que fala sobre a transparência. Tá? Ele diz que a transparência pode ser... A transparência também será conseguida, atingida através de... E dá alguns incisos. Um deles, que eu acho que é o principal inciso de transparência, sobre transparência na LRF, é o primeiro inciso, não à toa que ele foi colocado como primeiro inciso, que é: a transparência será conseguida com a participação popular. Isso na LRF de 2000, acho que foi em 2004 ou 2005 que isso foi colocado na LRF, ou seja, tem pouco mais de 10 anos, 10, 11 anos, que isso está no ordenamento jurídico brasileiro. É pouco tempo. É pouco tempo para você atingir a maturidade necessária para um orçamento participativo. Um orçamento participativo, para que a sociedade participe ativamente no orçamento. Eu até comentei, eu acho, no início, né, falei, até por conta disso. E o papel do CEPOP, gente? Que eu entendo, aí eu vou dizer assim, a minha posição particular a respeito do CEPOP. Olha, nós precisamos trazer a sociedade para dentro do orçamento. Nós precisamos trazer as pessoas a participarem mais do orçamento. Qual é a oportunidade que nós temos para trazer essas pessoas para trabalhar o orçamento? Hoje, formalmente dizendo assim, qual a oportunidade que aquele cidadão que mora na rua sem saída, em algum lugar da cidade lá, né, que momento que ele pode participar do orçamento? Hoje são nas audiências públicas, somente nas audiências públicas. É pouco? É muito pouco. É muito pouco, porque ele vai participar de uma audiência para formular o orçamento, lá na subprefeitura do bairro dele, e depois eu não sei nem se ele vai saber se a demanda que ele propôs vai entrar na lei do orçamento, onde que ela entrou, quem vai executar, quando vai executar, qual é o valor. Tudo isso tem que ter a participação do CEPOP, que é uma participação não só de formular o orçamento, e assim, não só o CEPOP, tá, gente? Todos nós.
Todos nós, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Relações Governamentais. Isso tem que ser divulgado, tem que ser colocado na internet para que todos possam ver, tem que ser publicado. Mas mais do que isso, tem que ser cobrado. Sim, a subprefeitura, a secretaria, ela tem que ser cobrada daquilo que foi colocado, do que foi pautado, do que foi decidido. Acho que essa é a palavra. Quem é que decide a minha vida? Quem é que decide a tua vida? Se você não decide a tua vida, se eu não decido a minha, alguém vai decidir pela gente. Enquanto sociedade, né? Alguém vai decidir pela gente. Ora, eu prefiro eu decidir a minha vida do que deixar que decidam por mim. E quando a gente não cobra a política pública, quando a gente não cobra, olha, cadê a minha demanda que não foi executada? Por que a minha demanda não entrou no orçamento? Opa, sua demanda entrou no orçamento, mas cadê que eu não consigo enxergar? O orçamento ele é difícil, né, gente? O orçamento público, não só da cidade, mas o orçamento público mesmo, tecnicamente falando, ele é complicado de você entendê-lo. De você olhar para ele, está aqui, a minha demanda está aqui. É difícil você enxergar isso. Mas a gente precisa, cada vez mais, incorporar esse espírito de cobrança, de controle social. É participar, sim, do orçamento, é chegar lá e participar, dizer, olha, estamos aqui porque nós queremos construir isso, queremos fazer aquilo, queremos a demanda A, B, C e D. Ok, colhe as demandas serão entregues, nós vamos acolhê-las todas, vamos tentar colocar tudo no orçamento. E depois? O que acontece depois disso? E ninguém. Exatamente, esse é que é o ponto. O objetivo mesmo nunca se chega. Eu acho que o que falta, e aí assim... A questão, eu acho que acaba que a voz do CPL, do CEPOF, se torna inócua. Reclama, demanda do ano passado, da gestão anterior, não foi dado pagamento nenhum. Então, me parece que, às vezes, as nossas demandas, mesmo que a gente se esforce a comunidade, se torna inócua a nossa voz. De forma que tem que ter um sistema que informe o que foi encaminhado, o que está em andamento, o porquê não foi, porque é difícil nós entendermos questão de orçamento. Estamos tentando aqui chegar a um mínimo de conhecimento. Obrigado. Como eu disse lá atrás, assim, as coisas elas caminham devagar, elas mudam muito devagar quando a gente fala em mudança social, porque passa também por uma mudança cultural, uma mudança de hábito. E no Brasil é muito novo esse negócio de participação popular, é muito recente, não faz parte da cultura brasileira. Não faz Só um minutinho, gente. Ó, Foi encaminhado ontem no PL da esquema de política de participação da cidade da Câmara. Então, é tudo muito recente, assim, diferente de outros lugares, de outros países. Se a gente for procurar entender, por exemplo, assim, eu vou citar, eu estive num curso pela própria prefeitura mesmo no ano passado, e o professor dizendo, né, a respeito de algumas experiências pessoais, né, e ele citou um caso da Alemanha, e depois eu fui atrás para poder saber mais a respeito. Diferentemente do que é aqui, de como as coisas são feitas no Brasil, né, o orçamento na Alemanha e em alguns outros países também, ele não é colocado assim, ele não nasce dentro da secretaria XPTO e aí é encaminhado para as subprefeituras para se discutir algumas demandas, depois... Não. Ele nasce nos bairros. O orçamento, ele nasce no bairro. Quem monta a demanda é a sociedade. Não é a secretaria, não é a subprefeitura.
É lá que nós queremos chegar? Bom, nós podemos traçar isso como meta. É lá que nós queremos chegar. Mas para a gente chegar lá, precisa mudar muita coisa. Precisa de um sistema? Precisa de um sistema. Eu acho fundamental você ter um sistema de controle que seja fácil para as pessoas poderem fazer o acompanhamento. Precisa. Mais do que isso, você precisa chegar na pessoa e convencer a pessoa de que ela faz parte daquilo. Ora, você, cidadão, é responsável pelo orçamento da tua cidade. Não seja omisso. Cido, não dá. Porque tem gente querendo falar, Cido. Não, mas ela... Nós temos retornos referente à gestão anterior, do CPM e do CEPOP, que houve prioridade dentro das metas, Isso. e algumas coisas estão sendo cumpridas. Só isso. Tá. Só um minutinho, que ela já faz tempo. Mas, por favor. Bom, eu acho que você já até respondeu. Eu sou da subprefeitura de Parelheiros, sou conselheira de lá e faço parte do CEPOP. Para nós, tudo lá é às claras. Na nossa reunião de conselho participativo, o nosso subprefeito ele está presente, ele vem, a gente pergunta, ele responde, mostra para a gente aonde está sendo feito isso ou aquilo. A sociedade também participa, reclama, e eles dão a devolutiva na nossa reunião. Para nós é super claro lá o que está sendo feito lá na subprefeitura. É um excelente superprefeito. A sociedade senta, se reúne, discute e ele dá a devolutiva na próxima reunião para nós. Infelizmente, a gente não tem ainda esse, vamos dizer, comportamento na cidade como um todo. A cidade de São Paulo é gigante, ela é imensa. Não dá, assim, não tem como nós mantermos o mesmo perfil, né, na cidade toda. Assim, a cidade de São Paulo é maior que muitos países. Em termos, né, populacionais, sim, isso aqui é um mundo, a cidade de São Paulo é um mundo. O nosso orçamento, assim, para situar, ele é o 3º ou 4º maior orçamento do Brasil, financeiramente falando. Tá? Tem, tirando o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o governo federal, talvez o estado do Rio Grande do Sul, ninguém tem um orçamento maior do que a cidade de São Paulo. Tamanho do município. E com isso tem todas as dificuldades, né? A descentralização, né? A pluralidade de perfis, de pessoas, enfim. A Secretaria de Finanças, gente, ela tem um papel fundamental no orçamento, não só pelo lado da formulação da proposta orçamentária. Quem é que monta a proposta formal? O projeto de lei que vai para a Câmara, sai da onde? Sai da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Depois das audiências públicas, das rodadas de discussão com as secretarias, com as subprefeituras, com as empresas, né, com as entidades da indireta de uma forma geral, o orçamento é consolidado, a proposta, o projeto de lei é montado, é encaminhado para o governo, que envia para a Câmara, lá da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Porém, o papel da Secretaria de Finanças não é somente esse de elaborar a proposta. Tá? Ela cuida também de outras coisas. Ó. A arrecadação. Para ter a despesa, tem que ter a receita. A receita, a arrecadação da Prefeitura de São Paulo é gerenciada pela Secretaria Municipal de Finanças. A tributária, principalmente, e algumas não tributárias. A arrecadação ela pode ser de impostos, né, que basicamente é a arrecadação tributária, impostos e as taxas, né? Mas também existe a arrecadação não tributária. Uma delas, inclusive, é polêmica. Né? São as famosas, famigeradas, multas de trânsito. É a arrecadação municipal não tributária, mas é a arrecadação municipal. O governo federal conseguiu a fonte, né? Oi? O governo federal conseguiu a mesma fonte. Agora, né? Você falou do radar. O radar é uma arrecadação que praticamente bancou o município. Agora o federal está indo na mesma ideia, colocando, como no caso, o farol aceso para poder arrecadar. Bom, por isso eu disse que é uma arrecadação polêmica.
tá? Porque é uma arrecadação polêmica. Porém, eu devo dizer, tecnicamente falando, eu vou falar daqui a pouco de receitas e despesas, e dentro das receitas existe algo chamado vinculação. Tem receita que é vinculada. O que significa? Significa que se eu arrecadei aquela receita, eu só posso usar para determinada finalidade. Isso é vinculação, né? São as administradas pelos fundos, por exemplo, as dos fundos. E a receita de multas, ela é uma receita vinculada. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, porque ela é relevante para a prefeitura. É uma receita muito importante para a prefeitura. Obrigado, Luiz. A arrecadação, existe uma subsecretaria lá na Secretaria de Finanças, que é a subsecretaria da Receita, que cuida da arrecadação tributária. E a arrecadação tributária para a prefeitura, ela não é apenas aquilo que não são apenas aqueles impostos que são próprios do município, né? O ISS, o IPTU e o ITBI. Tem as taxas, né? A TFA, a TFE. Exato. As taxas também são. Então, exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu vou falar um pouco mais da Receita daqui a pouco, mas a Subsecretaria da Receita também olha algumas arrecadações que, apesar de não serem tributos, impostos da prefeitura, constitucionalmente a prefeitura tem uma parte, ou legalmente a prefeitura tem uma parte. É o caso do ICMS, é o caso do IPVA, existem os fundos de participação também que a prefeitura recebe. Então, a Secretaria de Finanças tem o papel de fazer a gestão dessa arrecadação, né? Por assim dizer. E só para adiantar um ponto, o ICMS, apesar de não ser um tributo arrecadado pela prefeitura, quem arrecada o ICMS é o governo do estado, a prefeitura tem 25% da arrecadação do ICMS dentro da cidade de São Paulo. 25%. Oi? O pedágio não é tributo, né? É preço público, então conceitualmente é um pouco diferente. Tá? Mas o que é arrecadado no pedágio, existe ISS e o ISS vem para a prefeitura. CEPAC é a arrecadação não tributária também, e é vinculado, tá? Das operações urbanas. Tá? O certificado digital unificou tanto a prefeitura quanto o governo estadual e federal. Por exemplo, o ISS, se você pagar a taxa, a TFE, a taxa de fiscalização do estabelecimento, se você não paga ela, a sua certidão de tributos nobiliário ela é bloqueada. Ela não sai enquanto você não regularizar. Exato. Hoje, com o certificado digital, ela unifica junto com a Receita, porque se você não paga o ISS na prefeitura, a sua certidão negativa de débito lá na CND, ela fica bloqueada também. Enquanto você não regularizar o seu débito lá na Receita Federal, para a Receita Federal estornar para a prefeitura o ISS, a sua certidão também lá fica bloqueada. Isso, você está falando pelo Simples, né? Pelo Simples, né? Pelo Simples, sim, mas só pelo Simples. Quem não é Simples não funciona bem assim. Depois a gente pode conversar melhor a respeito disso. Porque o trabalho de licitação é a gente ficar tempo nessas duas certidões, porque uma é vinculada com a outra. No Simples, elas são unificadas. Bom, eu falava do ICMS, e aí, assim, aquela questão que eu disse para vocês até antes, se não vende mercadoria, é uma nota que você não tirou, que não teve o ICMS. Ora, se foi uma venda que deveria ser feita e não foi feita dentro da cidade de São Paulo, 25% desse ICMS viria para a prefeitura, e não veio. Então, a gente é afetado, enquanto, assim, orçamentariamente falando, nós somos afetados não só pelas receitas que nós administramos, mas pelas receitas que o Estado, algumas das receitas que o Estado administra e até mesmo a União. A gente recebe uma parte do imposto de renda, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, né? A gente recebe uma parte do IPI também, recebemos uma parte do IPVA, enfim, tem todo um contexto entrelaçado que prejudica a economia municipal, mesmo se tratando de recursos que não são geridos, não são
administrados pela administração pública municipal. Isso do ponto da arrecadação. Na Secretaria de Finanças, a gente tem uma equipe que monitora isso, mas não tem ingerência, não tem poder decisório. Muitas vezes eles se antecipam o movimento e dizem, olha, vai cair a arrecadação do ICMS. Opa, é um sinal de alerta, então nós vamos ter que segurar a despesa. Por quê? Mas o ICMS é tão relevante? É. O ICMS é muito relevante para a Prefeitura de São Paulo. Muito relevante. Ele está no mesmo nível do ISS e do IPTU, em termos de arrecadação. Ele é muito relevante. Uma sugestão rapidinho aqui. Então, se o pessoal tiver dúvidas, né, quanto a essa distribuição de tarefas, né, e deveres, né, de distribuição de renda, né, renda e dinheiro, arrecadação, dá uma olhadinha na Constituição Federal que traz direitinho lá os estados, os municípios, quais são os impostos e o que se passam, qual a taxa e tudo mais. É só isso. Bom, a arrecadação é um assunto, assim, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro só falando dela, né? Ela é muito complexa. E, de fato, a colega tem razão, a Constituição Federal ela reparte as receitas, mas vai além disso, né? Porque tem muitas coisas que são criadas por lei, né? É infraconstitucional, inclusive, né? O que torna a coisa mais complicada ainda. Mas, enfim, nos interessa saber que a Secretaria de Finanças tem, sim, uma equipe que faz um monitoramento de receitas que não são da Prefeitura, não são de gestão da Prefeitura, mas que, de alguma forma, impactam no orçamento municipal. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, hoje, lá na Secretaria de Finanças, é o órgão central do orçamento. O orçamento, a execução orçamentária parte de lá, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Aí nós dividimos o orçamento em atividades e projetos, é um conceito que eu vou falar daqui um pouco mais daqui a pouco, depois do intervalo. Não, eu chego lá. E até as nossas coordenadorias, a CGO e a Coplan, elas têm essa característica de uma cuida de atividades e a outra cuida de projetos. Atividade é o dia a dia, né? É aquilo que não acaba nunca, vamos dizer assim. Todo ano tem, todo ano continua, e tem que ter, se não tiver, não funciona. Isso é atividade. E projetos é algo mais pontual, né? Começa, executa, termina, acabou o projeto. Basicamente falando é isso. Subsecretaria, então, é esse órgão central que cuida da gestão do orçamento de uma forma global. Nós, como órgão central, é importante dizer, não executamos o orçamento. Isso é importantíssimo saber, gente. Tá? Secretaria de Finanças, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, não executa política pública. Nós não somos responsáveis diretos e imediatos se a demanda A, B ou C não foi executada. Tá? Como eu falei no início, o gestor público, ele pode dizer, olha, não fiz porque não tinha recurso, não fiz porque não tinha dinheiro, ou porque a Secretaria de Finanças não liberou orçamento. Já ouviu isso, Luciano? Não? Isso, como eu falei, é de fato, gente, acontece? Acontece. Mas aquilo que é feito com o orçamento que é disponível, que é o orçamento que está na mão do gestor público para fazer a política pública, isso é de exclusiva responsabilidade do gestor público. A escolha é ele quem faz. Se ele vai para A ou vai para B, quando ele vai para B e não tem dinheiro para ir para A, ele tem que dizer também, olha, não fiz a B porque eu não tinha dinheiro, mas com dinheiro, não fiz a política B porque eu fui para a política B, não fiz a A porque eu não tinha orçamento para fazer a A. Mas com o orçamento que eu tinha, eu escolhi fazer o B. Isso é importante. Isso é importante. Porque se nós tivéssemos recurso para fazer tudo, não precisaria de fazer escolha. Você tem que fazer escolha, porque o orçamento é restrito, o recurso é restrito.
E quando você disponibiliza um orçamento para uma subprefeitura, para uma secretaria, ela tem que dizer para a sociedade, inclusive, principalmente, olha, infelizmente, ó, uma crise econômica, o orçamento é baixo, não pude fazer. Tá, mas o que você fez? Ah, eu fiz A. Mas por que você fez A? A escolha da política pública. Ele escolheu A, não escolheu B. Com o orçamento que ele tinha. Por quê? Sociedade? Aí esse é o papel. De cobrar. De exigir. Olha, não queria que você fizesse. Por que você fez o A? Eu queria que você fizesse o B. Agora é tarde. Já fiz o A. Você não me consultou para fazer o C, o D, o E. Exato. Exato. E por esse ponto de vista, a pessoa mais interessante, então, não é o gestor. É ele que decide, ele que vai escolher A ou B. Sim. Eu diria, o gestor público que eu digo é o titular da pasta. É o secretário, é o subprefeito, é essa pessoa que é responsável pela política pública da área dele, do Poder Executivo. Poder Executivo. Só tem um detalhe. O que acontece é que, na maioria das vezes, aliás, durante essa questão, por exemplo, o gestor público ele estava ligado ao plano de metas, que foi desenvolvido em consulta com a sociedade e tudo. Então, ele tinha que executar o que estava dentro daquela meta. Qualquer coisa que saísse para fora daquela meta, ia para a mesa de negociação. Tá? Por isso que o gestor público busca tanta parceria para a complementação de orçamento. Como no caso, você faz parte do projeto da Secretaria de Política para as Mulheres, que são os fóruns regionais. Os fóruns regionais é convênio com o governo federal. Vem o dinheiro de fora para a execução, porque isso não estava previsto, embora estivesse dentro do plano de metas do município, não havia dentro do orçamento 0,00001 da Secretaria para realizar isso. Por isso a parceria com o governo federal. Porque também não é assim, o gestor não tem as amarras que são legais dentro do cronograma de funcionamento do próprio poder público. Política. Resumindo, política. Sim, de fato. É o que nós fazemos aqui hoje. Sim, de fato. De fato, é discutir política. Sim. Mas é isso, é política pública, gente. É isso. E a questão, assim, quando o gestor público ele não faz a política A ou B, faz a C, assim, eu não estou aqui querendo criticar ou dizer assim, olha, o gestor público que é o responsável lá, ele que não... Não é isso não, gente. Não é. Por quê? Porque é difícil. O orçamento, de fato, apesar de ser um orçamento... você olha o número dele final, o orçamento do ano passado foi aprovado em 54 bilhões de reais, é um orçamento muito grande. Quando você começa a destrinchar ele, você começa a ver que a coisa não é bem assim, porque ele é muito engessado, existem muitas vinculações de recursos, e aquele recurso que é livre, que você poderia utilizar para fazer N coisas, ele é residual. Ele é residual. E o fato dele ser residual, dele ser pequeno, perto de todas as vinculações, faz com que o gestor também tenha que se desdobrar para conseguir fazer a política dele. E aí entra essa questão de, vou lá no Ministério pegar recurso, vou lá no governo do Estado pegar recurso. Isso faz parte? Isso faz parte. Isso faz parte. Eu vou fazer um convênio para poder construir um centro de cidadania. Ok, a prefeitura tem recurso para fazer o centro de cidadania, recursos próprios dela, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E se ela não tiver, mas tiver como meta fazer, qual que é o objetivo? Vamos buscar recursos. Nós vamos buscar recursos. É isso. Alguns vereadores têm verba de gabinete e repassam para pequenas obras. Isso assim, não são verbas de gabinete, né? Elas são recursos orçamentários de emendas
né, que se cada vereador tem lá a sua cota de emendas e que são destinados a atender determinadas demandas regionais. Né? Como a gente poderia ter acesso a saber o que tem cada um? A Secretaria de Relações Governamentais publica o relatório de emendas no site dela. Tá? Depois que ela já foi destinada. Anterior a isso, é uma questão de você realmente se enquadrar numa mobilização e chegar naquele vereador que você possa. Isso. A demanda para execução, a demanda parte do vereador. Né? Só explicando, Fabiano, emenda no orçamento é exatamente isso, é uma emenda no orçamento, já pegado o dinheiro que já está aprovado no orçamento. Ele não vai buscar dinheiro de outro lugar para colocar lá. Sim, exatamente. É o dinheiro do orçamento Exatamente. que ele emenda. O que isso significa? Eu vou tirar novamente daqui para colocar aqui. O orçamento ele é fechado anualmente. Depois de aprovado, a emenda do vereador A ou do vereador B só faz isso, tirar o recurso que era daqui e colocar aqui. Assim, Não é? existe a emenda parlamentar, acho que ela se tratou, assim, a emenda parlamentar ela é a seguinte: existe uma dotação das dotações de emenda parlamentares no orçamento. Quando você olha o orçamento, existem algumas dotações, os códigos orçamentários, que começam com a letra E. Esses códigos são os códigos de emenda. Tá? Esses códigos que começam com a letra E, que são os códigos de emenda, eles já têm, em princípio, a destinação que o próprio vereador determinou. As minhas emendas serão para tais e tais e tais objetivos. Isso já está no orçamento. Mudança dentro disso é mudança de orçamento. Tá? Precisa passar pelo vereador. Ó, vereador, sua emenda era para fazer o clube A. Mas a sociedade não está querendo o clube A. A sociedade lá no bairro está querendo que você faça a reforma a Praça B. Horas. Então, reforma a Praça B. E aí troca o orçamento. Tira, não tem mais o clube A, tem a Praça B. É isso que acontece. É isso. Tá? Obrigatoriamente tem que estar constando o orçamento. Tem que estar no orçamento. Talvez fosse conveniente você falar também sobre a asfixia que a gente tem, que a gente sofre, com as vinculações, né? A gente sabe da educação, sabemos a da saúde, sabemos até da previdência no âmbito federal, certo? Sim. E tem também dos rentistas, né? Quer dizer, da dívida pública, esse valor asfixia muito Sim. a liberação de recursos. Vou chegar lá. Quando falar de receita e despesa, a gente fala das vinculações e fala das principais despesas da prefeitura que prejudicam o atendimento a muitas das demandas legítimas das secretarias. Vem mais polêmica. Não vem. Porque assim, o que acontece? Assim, o nosso orçamento, ele de fato ele é um orçamento robusto, mas muito vinculado. Quando chega uma demanda nova, essa demanda da secretaria ou da subprefeitura, enfim, é uma demanda que normalmente precisa de recursos que sejam livres, não podem ser recursos vinculados. E o recurso livre, ele é quase que como água no deserto, sabe? É um negócio assim, em tempos de crise você não vê, porque não tem, de fato, é muito raro você conseguir ter sobra de recurso livre para atender demandas pontuais. Por menor que seja o valor, muitas vezes tem algumas secretarias que pedem valores que são pequenos e, de fato, assim, olha, assim, a política pública que aquela secretaria precisa fazer, ela gostaria de fazer, é legítima, assim, ela seria muito importante para a pasta, é uma atividade fim que é importantíssimo fazer, mas precisa de um orçamento adicional ou modificativo que vai necessitar de recurso livre. Não tem recurso livre. Puxa vida. Aí é o papel da Secretaria de Finanças e que muitas vezes eu tenho que fazer. É dizer não. Mas eu preciso de tão pouquinho. É pouquinho, mas eu não tem como, não tem. E a gente tem que se desdobrar muitas vezes lá para conseguir encontrar um espaço, Lucilene, que
às vezes quer me matar, porque eu chego para ela lá dizendo, Lucilene, nós temos que fazer tal coisa, precisa sair, precisa fazer porque é importante, e aí a Lucilene fica doida comigo lá, porque não tem de onde tirar. Bom, seguindo dentro da estrutura, tem lá os órgãos de execução orçamentária. Eu falei deles aqui porque quem são esses órgãos de execução orçamentária? São as secretarias, são as subprefeituras, são as entidades de administração indireta, quem efetivamente faz a licitação para determinada obra, quem faz a licitação para determinado serviço, quem contrata, quem empenha e quem liquida a despesa. Empenho e liquidação de despesas é um conceito tranquilo para vocês? Não sabem do que eu estou falando? Quando eu falo em despesa, foi empenhada ou foi liquidada, ok ou não? Tranquilo? Quem empenha e quem liquida a despesa é a secretaria. Mas quem paga? É a Secretaria de Finanças. Porque o pagamento é centralizado, porque a gestão de caixa na prefeitura é centralizada. Todo o dinheiro que entra na prefeitura é gerido pela Secretaria de Finanças, pela Subsecretaria do Tesouro. Tá? O secretário de Finanças é o Rogério Seron. O processo já é operacional, né? A partir da hora que você está sob empenho, uma vez liquidado, E qual que é o papel primordial, eu diria, dentro dessa questão de orçamentário financeiro? A liberação orçamentária, ela mais cedo ou mais tarde vai ter um reflexo financeiro. Se você libera o orçamento, a secretaria empenha, a subprefeitura empenha e liquida. Isso vai ter que ser pago. Então você tem um papel de gestão orçamentária, em que você controla na saída a despesa, e você tem um papel de gestão financeira que você controla na chegada, no término, a despesa. Por favor, eu tenho uma pergunta, mas quero fazer para você depois, para não atrapalhar o andamento da... Obrigado. Claro? Obrigado. Bom, gestão de caixa, como eu falei, ela é centralizada na Secretaria de Finanças. Toda a arrecadação passa pela Secretaria de Finanças e ela faz o controle de gestão de caixa. A Subsecretaria do Tesouro é quem faz os pagamentos das despesas. Da administração direta. A administração indireta tem caixa própria. O Tesouro repassa, se ela é dependente, né, o Tesouro repassa o dinheiro mensalmente e a administração indireta tem vida própria lá. Né? A administração direta, a gestão de caixa é centralizada na Subsecretaria do Tesouro. Execução orçamentária descentralizada significa que a Secretaria tem liberdade, tem ingerência para fazer a solicitação, fazer o seu contrato, fazer o seu empenho e liquidar a despesa. Ponto. A Secretaria de Finanças faz o pagamento depois. Até porque o pagamento ele não é deliberativo, né? Se você deixou empenhar e deixou liquidar, é porque você tinha dinheiro para pagar, certo? Senão você não liberaria para fazer o empenho e para fazer a liquidação, correto? Correto. O fato... Oi? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, para a gente sair para o café. A gente olha muitas prefeituras dentro do estado de São Paulo atrasando o pagamento de fornecedor, atrasando o pagamento de salário, atrasando o pagamento de dívida pública. Por quê? Porque liberou o orçamento sem fazer o controle financeiro. Liberou para empenho sem se dar conta que não teria dinheiro para pagar. Achou que iria receber, não contava com o fator surpresa, crise. Ou seja, não congela o orçamento no início do ano. É um mal necessário. É um mal necessário. Porque se a gente não faz isso e coloca o orçamento integral disponível para todas as secretarias, subprefeituras, etc., o que vai acontecer? O gestor público, no papel legítimo dele, vai empenhar e vai liquidar tudo. Por quê? Porque é o papel dele fazer isso. Mas e para pagar? Putz, grilo. Ah, mas não entrou o ICMS, não entrou o ISS, agora não tenho dinheiro para pagar. Como diria Camões, Inês é morta.
Agora já era. E aí você atrasa salário, atrasa fornecedor, vira colapso. A Prefeitura de São Paulo não está passando por isso, gente. Rio de Janeiro está. Rio Grande do Sul está. Eu fui funcionário do estado do Rio Grande do Sul por 3 anos. E eu vim para a Prefeitura em 2012, vindo do estado do Rio Grande do Sul para cá. Eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, mas fui trabalhar lá e voltei. Porto Alegre. Quando eu saí de lá em 2012, nós já tínhamos indícios de que a coisa ou modifica aí ou vai dar problema. Deu problema. Deu problema. Rio de Janeiro está com problema, Minas Gerais está com problema. Por que o estado de São Paulo está enfrentando dificuldades imensas também? Os estados, de uma forma geral, são muito dependentes do ICMS, muito dependentes do ICMS. Nós temos três receitas que são meio que pilares da arrecadação municipal. Ela não está concentrada numa única arrecadação, como o Estado, por exemplo, é em relação ao ICMS. O IPVA também é grande no Estado, mas o ICMS ele é quase 80% da arrecadação estadual, tributária, né? Estadual. E a Prefeitura de São Paulo não está passando por essas dificuldades. Claro, nós estamos sim enfrentando dificuldades. Esse ano está sendo um ano muito difícil, orçamentariamente, financeiramente falando. Assim, os meus cabelos brancos aqui não são da minha idade. Tá? Isso aqui é de trabalho mesmo. Assim, é difícil, gente, administrar orçamento e dinheiro. É difícil, porque o dinheiro é pouco, a demanda é muita. Todos os dias, sem exceção, todos os dias existe demanda nova das secretarias, sempre tem pedido e eu estou sempre tendo que dizer não ou dizer sim, todos os dias. É muito difícil. E por que a gente não está passando pela dificuldade, assim, pelo colapso? Por causa do planejamento, por causa de antecipação. A Prefeitura de São Paulo se antecipou a alguns movimentos econômicos. E essa antecipação de movimento é que fez com que a gente não entrasse em colapso. Devo dar méritos aí também, claro, ao secretário de Finanças, ao secretário Seron, que é uma pessoa extraordinária, fora da curva, sem sombra de dúvidas, e que tem nos ajudado bastante nessa leitura da economia. Você saber ler a economia e saber ler o que vem daqui a pouco, nos ajuda muito a tomar uma decisão mais adequada hoje. É por isso que a cidade de São Paulo hoje, claro, com trabalho, todo mundo, porque assim, a Secretaria de Finanças faz um trabalho central, mas não dá para a gente chegar onde nós estamos, mesmo com dificuldade orçamentária e dificuldade financeira, se nós não temos o apoio e se nós não temos também o trabalho dos gestores, dos secretários, secretárias, dos subprefeitos, enfim, de todos. Né? Porque são eles que executam a política. Então, quando a Secretaria de Finanças congela o orçamento, por meio da decisão da JOF, claro, mas quando o orçamento é congelado e a Secretaria fica sem orçamento para fazer tudo aquilo que ela gostaria de fazer, ela também tem que tomar decisões difíceis, ela também tem que fazer escolhas difíceis e tem que se desdobrar para fazer a política acontecer. E tem que administrar as pessoas que estão lá, que muitas vezes também têm lá as suas necessidades e dificuldades. Então é um trabalho conjunto, mas o fato é que hoje nós não estamos em colapso por uma boa gestão do ponto de vista orçamentário e financeiro. Senhor Marcelo, da Subprefeitura Penha. A dotação desse ano ficou em ordem de 49 milhões, tá? Se eu estou certo, eu acabo liberando logo de cara uns 23, 24. Quase metade ficou congelado. Você tem mais ou menos o índice da prefeitura como um todo, de congelamento no início? Porque vocês estão liberando conforme a arrecadação. Você tem uma ideia de porcentagem? Eu não vou porque assim, não é linear. Tá? Ele não é linear. Não é assim, passa uma régua, congela
mesmo para todo mundo. Você pode partir disso, mas você tem ajustes pontuais que têm que ser feitos em função da necessidade. Aquele momento é que vai dizer para a gente, olha, esse ano é um ano que assim, a prioridade é A. Então você congela menos em A, por óbvio, e congela mais em B. Mas uma perguntinha para fechar, bem de munícipe que é dona de casa. Por que todo ano, final do ano, as subprefeituras têm seu dinheiro congelado, seus funcionários não têm copo, não tem papel, não tem papel higiênico? Por quê? Por que não tem esse dinheiro para as subprefeituras, sendo que há um planejamento? Todo ano isso acontece. Há 8 anos eu sei, mas isso acontece. Não tem papel higiênico, não tem café, Eu não posso responder pela subprefeitura, tá? Porque assim, eu vou lhe dizer o seguinte, isso é falar assim, tecnicamente, 2100, né? Que é a dotação orçamentária responsável pela administração da unidade. E a administração da unidade, assim, era meritória de cada subprefeitura. Assim, eu não posso dizer aqui o culpado é o subprefeito, porque não é isso. Mas é o seguinte, aquela dotação, dentro do valor disponível, ela precisa ser priorizada, não dá para fazer tudo. Então, quando você esgota a dotação fazendo determinadas coisas e não sobra para fazer outras coisas, ora, é uma questão de mérito. Assim, que eu não posso, eu aqui do ponto de vista central dizer, olha, você aí, ó, segura isso aqui para atender aquilo outro lá, porque vai faltar no final do ano. Não tenho como dizer isso. é uma cultura, porque falta em todas as prefeituras, inclusive alguns equipamentos como conselhos municipais. Isso é uma cultura de anos